Oi, gente. Olá. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live ao vivo, 20 horas em ponto. Começar a esperar o pessoal chegar para a gente iniciar mais esse aulão semanal. Hoje um tema bem importante para a gente abordar, parte de finanças aí, né? De lucratividade com a sua instituição. Oi, Risen. Tudo bem? O áudio ok aí? Oi, Patrícia, boa noite. Diga aí pra mim se o áudio tá ok. Boa noite, Marilene, tudo bem? Esperar o pessoal ir entrando, a gente já começa, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Digam aí pra mim se o áudio tá ok, se tá tudo certinho. Tudo bem, Marilene, tudo bem com você? Ah, perfeito. Beleza. Gente, hoje separei um tema bem importante aí pra gente abordar com relação à lucratividade. Oi, Rubia, tudo bem? Com relação à lucratividade de uma instituição. Por que será que às vezes aí algumas instituições não conseguem ter o retorno financeiro, né? E principalmente lucro ao final dos meses. É isso que a gente vai tratar hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre erros possíveis que os gestores, donos aí acabam cometendo na sua instituição para não obter esse resultado de lucro ao final do mês, tá bom? Eu sempre inicio a live me apresentando. Olá, Licinha, tudo bem? Sempre começo me apresentando um pouco, porque sempre, todo dia, entra gente nova aqui no meu perfil. E por mais que não esteja aqui, às vezes, ao vivo comigo, pode assistir a live salva, né? Então, é sempre importante, eu acho, né? Me apresentar, falar um pouquinho sobre mim, antes da gente iniciar de verdade o tema dos aulões, tá? Então, eu me chamo Roberta, eu sou de Curitiba, eu atuo no ramo de instituições de longa permanência desde 2009. A minha formação é nutrição, então eu entrei nessa área como nutri, atendi algumas instituições aqui de Curitiba, depois, logo ali em seguida, também já comecei a trabalhar como responsável técnica, tá? E em 2010 houve aí a oportunidade de eu entrar de sócia de uma instituição, que eu atuava como nutri e como RT, né? Então, uma das sócias acabou vindo a falecer, pouquíssimo tempo que eu entrei nessa instituição. Olá, Patrícia, boa noite. E aí eu aguardei todo aquele trâmite, né, de inventário e tudo mais, e aí não houve interesse da parte dela, né, no caso, e nem da outra sócia. Então eu me dispus, falei, ó, se ninguém aí, né, topar, eu gostaria de entrar como sua sócia. Entrei então de sócia dessa instituição, fiquei até 2013 com essa sociedade. E sociedade tem lado bom e tem lado ruim, né? A gente teve algumas discordâncias ali, situações que nós tínhamos, né, uma diferença de idade muito grande.
Então eu entrei com vontades e um monte de gás e tudo mais, e ela, né, já tava meio que querendo parar. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2013 ela acabou saindo e eu assumo, né, compro a parte dela e começo sozinha, né? E aí tenho esse desafio de estar sozinha também, porque ela era da área de enfermagem, né? Eu sou da área da saúde, mas é completamente diferente, né? Você ser enfermeiro mesmo, né? O teu conhecimento e toda a vivência que ela tinha também, né? Da parte até de hospitais, que ela tinha trabalhado em UTI, então assim, ela tinha uma vasta experiência, né? E eu me vejo ali sozinha, com muitos desafios, né? Muitas dúvidas, muitas inseguranças de tocar esse barco sozinha. Em 2014 as coisas começam a ficar bem complicadas para mim, eu talvez ali começo a pensar naquele momento em fechar minha instituição, não tinha esses resultados que é exatamente sobre o que a gente vai falar nessa aula, né? A empresa não estava dando lucro, ou pelo menos o lucro que eu esperava, né? E eu penso ali talvez em fechar. Mas aí, né, eu revejo isso porque era algo que eu gostava muito, né, de atuar nessa área. E aí eu começo a buscar informação e conhecimento, começo a ir atrás das coisas, né, entender aonde será que eu estava errando. E aí eu consigo ir, né, me encontrando nesses erros que eu estava cometendo. Começo a ajustar as coisas começam a voltar para os trilhos, né? Assim, a voltar nos eixos. Aí em 2016 eu tô assim com lista de espera, eu já não tenho vaga, nunca desocupo uma vaga, já ocupo outra e tal. E aí as pessoas começam a falar, Roberta, abre outra casa, porque se não abre outra casa? Eu falei, gente, será, né? Desafio de uma segunda unidade, será que eu vou dar conta? Meu Deus. Enfim, eu sei que eu fiquei alguns meses com esse pensamento de vou ou não vou, né? E aí eu decidi ir, meti a cara, fui, encontrei um imóvel, fiz do absoluto zero, né? Toda a parte de obra, projeto, tudo, e abro a minha segunda unidade. E aí, em 2020, eu conheci muitos donos, né? Porque, como eu falei, eu trabalhei em muitas instituições antes de ser dona. Então, eu tinha muitos contatos. E quando a gente troca muita ideia, assim, né? Criei amizade com muitos donos. Obrigada, Cris. Que legal, fico feliz que você tenha aprendido bastante. Seja bem-vinda a mais um aulão aí semanal. E aí, eu conheço essa quantidade toda de donos, a gente troca muitas figurinhas e eu percebo que sempre são os mesmos problemas, né? A gente passa pelas mesmas situações. E aí eu pensei, poxa vida, né? Aí eu comecei a falar do que eu tava fazendo pra mim, que tava dando certo, né? O que eu tinha conseguido abrir a segunda unidade, o que eu tinha feito, né? Pra conseguir de quase fechar e ir pra uma segunda casa, né? Só que nem todo mundo tá disposto, talvez, a colocar em prática ou quisesse, enfim, né? E aí, em 2020, eu penso em trazer isso pro digital, né? Por quê? Porque ninguém fala sobre casa de repouso. Se fala, fala voltado, assim, mostrando a sua casa, o seu espaço, os seus diferenciais, vendendo, né? Assim, digamos, o seu serviço. E não existia, ou talvez até nem exista realmente ainda, nada voltado pro dono, né? Que se comunique assim direto com o dono ou com pessoas que desejam abrir, né? Pessoas que querem ingressar nessa área. Então, eu não vi nada sobre isso. Eu falei, poxa, tem que falar, né? Vamos falar. Se eu levar as minhas vivências, os meus perrengues, as coisas todas que eu passei ao longo desses 11 anos aí, muita gente não vai precisar passar pela mesma coisa, né? Se for falado, né? E aí, então, eu decido trazer isso para o digital. Um pouco em seguida disso, já surge a ideia de fazer um curso, montar todo esse conhecimento que eu adquiri, toda essa vivência que eu tive, porque eu tinha experiência da parte de nutrição, de RT, fui RT das minhas unidades e como dona. Então, 11 anos de muita coisa, né? E aí eu resolvo colocar tudo isso dentro de um material, então começam a surgir vários materiais, né? Não só o maior deles, que é a Casa Modelo, mas outros menores também, todos com essa intenção, né? Aí também começam a surgir esses aulões semanais, né, para trazer mais conhecimento para vocês, pra gente bater um papo aqui toda semana bem legal, para vocês conseguirem tirar as dúvidas que vocês têm. Então, resumidamente, né, eu tento sempre resumir em pouco tempo, mas é difícil, porque são 11 anos de muita coisa, né, que eu vivi, aprendi, passei.
para tentar resumir aí num comecinho, né, para vocês, tá bom? Muita gente, muitas caras novas por aqui. Seja bem-vinda, Nina. Mimos presentes. Vão chegando, gente. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Josiane. A Cris, que já ali falou comigo também. Michele. Beleza, gente. Vamos lá. Vocês viram o tema de hoje? Coloquei aí o tema do nosso aulão de hoje, né? Nosso aulão de hoje a gente vai falar sobre a parte do lucro, né? Que é uma questão que volta e meia chega até mim, né? Pessoas perguntando sobre parte de finanças especificamente maior, né? Que vem até mim, vem muitas questões sobre isso, muitas dúvidas. E por que será que algumas instituições dão lucro? Você vê as pessoas crescendo, até abrindo uma segunda, uma terceira unidade. E por que tem outras que não? Não conseguem sair do lugar, acabam fechando após algum tempo de aberto, né? Então, assim, hoje eu resolvi abordar esse assunto com vocês, que são erros que eu também cometi, né? Os mesmos, as coisas todas que eu vou falar aqui pra vocês são de vivências minhas também, tá? Que é da grande maioria que acaba passando realmente, tá? Então, esse tema é importante, porque veja bem, o que a gente acaba vendo? Grande maioria das casas, você vê que o mercado tem crescido, você vê que a demanda, né, a procura, o envelhecimento, né, gente, assim, a população idosa, a tendência, né, do número que se chega aí daqui os próximos anos vai ser muito grande. E essa prestação de serviço tende a crescer cada vez mais, porque se busca cada vez mais por essa prestação de serviço também, né? Então, a tendência é que cada vez mais comecem a surgir as instituições de longa permanência. Mas o que acontece? Muitas casas abrindo, mas em contrapartida, muitas casas fechando. É isso a gente vê muito, tá? Então, assim, aqui em Curitiba é onde eu vivo, então é onde eu consigo ter bastante noção do dia a dia. Eu ainda tenho contato com muitas casas, né? Mesmo não atuando mais, não tendo mais as minhas instituições, eu tô sempre em contato. Ou fazendo consultoria, ou falando com os donos, alguma coisa eu tô sempre por dentro, né? Então, a gente sabe que tem muitas casas também fechando, tá? E o que acontece? A grande maioria das casas vão se arrastando. Então, o que a gente percebe? Vão fechando no vermelho todo mês, ou se não fecha no vermelho, fecha ali. Bate zerado, consegue pagar as contas e é só, não sobra, se sobra, sobra um pouquinho, aí no mês seguinte já não sobra, né? Então são erros que são cometidos em momentos diferentes, né, que acabam resultando nessa falta de resultado aí, do resultado que a gente espera como empresa, né? Então assim, eu sempre gosto de falar algo no sentido assim, de que uma casa de repouso, antes de qualquer coisa, ela é uma empresa, tá? Então, ela tem que ser vista como uma empresa. O que a grande maioria das pessoas acabam fazendo e cometendo de erro é não enxergando desse modo, né? Enxergando o lado de cuidar, do amor, da vocação, do seu dom em cuidar. Muitos que abrem instituição de longa permanência são da área da saúde. Não são todos, tem muita gente que não é da área, mas a grande maioria sim, é da área, formada em alguma área da saúde e tem essa vontade de abrir. Mas a vontade não é suficiente para manter uma instituição, né? Então você tem que saber do todo, você tem que entender sobre negócios, sobre empresa, para que ela viva e sobreviva, né? E te dê resultado, te dê lucro ao longo dos anos. Senão, só o amor não vai fazer essa empresa se manter, tá certo? Então, eu contei uma vez não sei se foi numa live, acho que foi numa live que eu comentei com vocês, de uma situação, mas sempre tem gente nova por aqui, eu acho que é importante falar. Por exemplo, uma vez, o que aconteceu? Eu faço uns posts, né, que são aqueles posts patrocinados, e eu tinha subido um post sobre finanças de casa de repouso, falando especificamente mais ou menos sobre isso mesmo, sobre resultados, sobre não estar fechando no positivo, sobre estar dando prejuízo, enfim. E uma pessoa
veio fazer um comentário nesse post e falou que isso estava erradíssimo, né? Assim, que uma pessoa que vai abrir uma casa de repouso ou que já tem uma casa de repouso não pode pensar em ganhar só dinheiro. Tem que pensar, tem que ter amor, tem que cuidar porque é a sua vocação, porque é cuidar de vidas, enfim, né? E eu respondi essa pessoa, né? Porque eu costumo responder realmente todo mundo. E existem dois lados isso. Existe o lado sim, que você só vai ficar e permanecer se você tiver amor, vocação, dom, vontade e tudo mais. Mas sem a parte financeira você não vai manter, tá? Então, a gente precisa parar de olhar com esse olhar de, como se fosse errado, né? Como se fosse errado ganhar dinheiro com uma instituição. Não é errado, nós cuidamos de vidas, é algo muito sério, sim, exige muita responsabilidade, muita dedicação, um monte de coisa. Mas também nós temos que ter o nosso resultado, pois afinal de contas, se a gente está abrindo uma empresa é porque a gente quer viver da nossa empresa. Viver bem, ter possibilidades de comprar, seja aquilo que quiser, ou viajar para onde quiser, ou enfim, fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? Mas uma empresa, qualquer que seja, precisa dar resultado, né? Então a gente precisa mudar um pouquinho essa visão e esse olhar de que uma instituição é só para cuidar e não pensar em nada além disso, né? Porque como é que você vai conseguir manter uma instituição que não dê resultado? Ao longo do tempo, a estrutura não vai manter, a qualidade do teu atendimento vai começar a sofrer também com isso, né? Antes da gente começar mesmo, que eu vou falar os erros que eu separei para vocês, eu sempre dou uns recadinhos, tá? Então, assim, ao final da live, se vocês, né, as dúvidas que vocês tiverem, perguntas que vocês tiverem, vocês deixem para colocar mais lá no final, tá bom? Porque eu sempre tenho aqui o meu roteirinho, né? Eu sempre falo, que é onde eu sigo para eu não me perder, para falar tudo o que eu programei para conversar com vocês aqui. Então, para que eu não me perca muito aqui, eu prefiro que vocês, né, deixem mais pro finzinho para colocar as dúvidas que eu vou respondendo todos vocês. Tá bom? Beleza? Beleza, gente? Então tá. Vamos lá. Antes de eu começar os erros, eu quero falar um pouquinho sobre a importância dos resultados. Por que é tão importante uma instituição, uma casa de repouso ou qualquer empresa dar resultado, né? Você vai dizer, Roberta, é óbvio, tem que dar resultado, porque senão vai falir, vai quebrar. Sim, exatamente isso que vai acontecer. Se você não tiver com a empresa dando resultado, a pequeno, médio ou longo prazo, depende da tua situação, você vai acabar fechando. E é o que acontece com grande parte das casas. Você vê casas abrindo em muitos lugares, e daqui a pouco, não passa muito tempo, você vai começar a ver essas casas fechando, tá? Isso acontece muito. Então, são erros cometidos, né, por não saber entender que antes de qualquer coisa é uma empresa. E você precisa aprender a gerir empresa, né? E isso engloba muitas coisas, tá? Muitas coisas, não é só o cuidado direto ao idoso, né? Tá bom? Pode parecer muito óbvio, né? Mas assim, a grande maioria, isso eu até me incluo nisso também, porque lá na época, quando eu decidi entrar na área, eu falei pra vocês que eu já atuava na casa como Nutri, como RT, né? E aí, eu acabei me inteirando, porque RT você acaba tendo acesso a contratos, a uma série de coisas, enfim. E quando eu comecei a pensar em entrar, eu me encantei muito pela área. Quem já conhece um pouquinho mais a minha história sabe que lá com 15, 16 anos eu gostava de frequentar asilos públicos aqui de Curitiba. Então já era algo que eu acho que estava meio que dentro já de mim mesmo, né? Esse gosto pela terceira idade, enfim, pelo cuidado. E aí eu fiz contas, né? Pensei ali comigo, acho que é uma área legal, uma área em crescimento, eu já tô aqui dentro, por que não, então, né, entrar como sócia dessa instituição aqui? Porque pensei, fiz as contas, quantos idosos tinha, o valor que era cobrado de mensalidade, falei, legal, dá uma grana boa. Esse foi o meu pensamento.
E eu acredito que grande parte de vocês aqui pensa igual. Se alguém já fez essa continha aí antes de entrar ou pensando em entrar, fez só uma simples conta como essa, levanta a mãozinha aí, porque eu acredito que grande parte de vocês também já teve esse pensamento e eu tive, tá? Não foi só a única visão minha. Claro, teve todo o outro lado do cuidado também, e de eu gostar dessa casa, não era qualquer casa, era uma casa que eu gostava muito, mas eu tive esse pensamento, né? Fiz essa conta básica, vi o faturamento final e pensei, uau, é legal, dá para tirar um bom valor daqui, viver bem e ter uma estabilidade financeira, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês se identificam com isso e já fizeram isso também, né? Mas o que muitos não sabem é que, sim, uma instituição normalmente tem um faturamento razoável, porque cobra um valor bom até aí de mensalidade. A grande maioria das instituições atendem classe C, então classe C varia ali de 3 mil a 6, 7 mil. Então, faz umas contas aí e você vê que dá um bom retorno, dá um bom faturamento. Mas o fato de dar um bom faturamento não quer dizer que isso tudo é lucro, né? Muito pelo contrário, uma casa de repouso demanda muitos gastos, muitos custos para ser mantida. A gente tem a grande maioria do todo para ser mantido requer também grande parte desse dinheiro que entra acaba saindo para manter a estrutura. Manter a estrutura, pagar funcionários, a grande maioria das instituições são casas locadas, né? Não são imóveis próprios. Então, normalmente também são aluguéis razoavelmente altos, porque são casas grandes, né? Então, são aluguéis de alto valor. A folha de pagamento é uma das coisas que são mais altas dentro de uma casa de repouso. Então, o que as pessoas não pensam é que tem muita entrada, sim, mas também tem muita saída. Então, não adianta fazer essa continha e achar que, uau, vai entrar 60 mil, deve dar aí o quê? Uns 20, 30 de custo, o resto é lucro? Não, gente, para você manter uma casa de repouso de qualidade, vai sair, sim, bastante dinheiro. Vai sair para você conseguir manter a tua estrutura e o teu atendimento, tá? Exatamente, eu tô lendo aqui. Estou com um projeto para abrir o residencial geriátrico junto com duas amigas. E o que pensamos primeiro no momento foram nos gastos e não no lucro, pois sabemos que isso virá com o tempo. Quando você abre uma instituição, você sabe que o tempo depende muito do teu investimento, né? O investimento pode variar muito grandemente, assim. Você pode ter um investimento de poucos R$ 1.000 até milhões, depende da classe que você vai atender, do que você quer. E da tua condição, claro. Então, tudo isso também é diretamente proporcional ao tempo que você vai ter de retorno desse teu investimento, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu não tive investimento, né? Eu comprei a parte, digamos assim, mas eu não tive obra, não tive dessas coisas todas, eu não passei no primeiro momento, eu passei na segunda casa, né? Então, não é simples assim, né? Não é simples abrir uma casa e já ter resultados, né? Você sabe, como foi falado aqui, que você vai investir um valor razoável e sim, vai demorar, que é o tempo normal de qualquer empresa para começar a se pagar o investimento e depois começar a dar lucro, mas não é assim também tão simples, tá? Para você conseguir manter uma instituição, tá bom? E ela precisa, depois de todo esse investimento, te dar resultado, né? Porque o que acontece a longo prazo é que se você não tem esse resultado financeiro, tirando o teu prolabore, tirando tudo que você deseja, ele tem que dar um resultado. Se isso não acontecer, você não vai conseguir a longo prazo manter a tua estrutura, porque a estrutura começa a depreciar, né? Pintura, móveis, isso tem que começar a mudar, fazer manutenções preventivas, isso demanda dinheiro, né? Como é que você vai manter uma equipe de qualidade? Volta e meia, você tem que trocar um ou outro funcionário da equipe, começa a não dar aquele resultado que você espera, ou esse funcionário já não tá mais tão comprometido, então você vai gastar com demissões, né? Depois, você tem todo o resto também para você manter de outros profissionais que a instituição precisa,
alimentação de qualidade, enfim, tudo isso para você manter, você tem custo e não é barato, tá? Então tem que existir um plano de negócio real para que você consiga entender como que funciona realmente uma casa de repouso e conseguir manter ela a médio ou longo prazo, né? Área Silvia, para abrir uma casa no primeiro momento, preciso ter em torno de quanto? Então, foi o que eu falei, isso varia, gente, varia muito, tá? Não tem... eu fiz uma live com a arquiteta que fez o meu projeto aqui em Curitiba, e a gente no bate-papo, ela comentou que ela conhece pessoas que gastaram, investiram, né? De 5 mil reais numa casa até milhões. Isso depende do imóvel, basicamente, que você encontrar, tá? O imóvel vai ser determinante no valor do teu investimento. Por isso que volte e meia em outras lives eu falei, já em aulas que vocês tiveram comigo, alguns, né, que participaram, a importância de encontrar o imóvel certo. Isso pode reduzir drasticamente o valor final do teu investimento, tá bom? Vamos lá, vamos falar dos erros, então, os erros importantíssimos. O primeiro deles é não ter esse preparo anterior, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui comigo, por exemplo, alguns já donos de instituição e outros querendo abrir, né? Fazendo perguntas de investimento e tudo mais, querendo abrir uma instituição. Por quê? Porque vocês estão vindo em busca do quê? De conhecimento, né? Coisa que na minha época, quando eu entrei lá de sócia em 2010, gente, a internet era algo muito, né? Não se tinha, não era isso que é hoje. Você não tinha muito onde buscar. Então eu fui sozinha. Eu não tinha muito a quem recorrer, não tinha com quem perguntar para tirar minhas dúvidas. Então foi completamente sozinha. Diferente de hoje. Hoje vocês têm essa condição de ir atrás de informação, de fazer pesquisa no Google, de ir atrás, né, de gente que já passou, enfim, de um norte para seguir, né, para qual caminho que vocês vão, né. Então, esse é um dos maiores erros, você ter a vontade, você ter o amor e tá tudo certo, isso precisa existir. Grande parte da área da saúde, como eu falei, ver que é um potencial crescente de mercado, que isso tem aumentado cada vez mais essa busca por esse tipo de serviço, tudo certo. Mas como eu falei, isso a longo prazo não vai manter a estrutura, não vai manter, tá? A tua empresa. Então você precisa entender sobre o que é gestão de uma casa de repouso. Desde parte de gestão de pessoas, de parte de operacional, de rotina, enfim, de contratação, demissão, contrato, família, órgãos fiscalizadores, enfim, gente, tudo. É muita coisa, né? E entrar sem esse preparo é o que acaba acontecendo com essas casas que eu falei que acabam fechando, né? Elas entram com parte disso, que é o cuidado, saber cuidar, saber... O cuidado direto ao idoso, muitas dessas pessoas têm a noção e o conhecimento, né? Sabem das rotinas, de como fazer o banho, enfim, tudo isso a pessoa sabe, mas todo o resto a pessoa não sabe. E aí passa um ano, passa 2, e as coisas não vão, e não conseguem entender o que tá acontecendo, né? E aí, ou vão se arrastando por mais algum tempo, até não conseguir mais e acabar fechando. Então, isso acontece bastante, tá? Então, como eu falei pra vocês, comigo lá em 2010, quando eu entrei, foi assim, foi exatamente assim. Eu não sabia, mas eu também não tinha muito aonde buscar conhecimento, né? Então, o que eu digo pra vocês é o que vocês estão fazendo aqui hoje, e tem, né, essa chance hoje com a internet, com, enfim, todas essas formas que a gente consegue hoje em dia de buscar informação, é o correto. Se preparar adequadamente, entender melhor sobre o que é uma empresa, mesmo sendo uma instituição, como eu falei, é uma empresa, e saber gerir, né, que vai fazer toda a diferença. Deixa eu ver aqui, gente. As casas de repouso que vejo na minha região, elas não estão mais assinando carteira, e sim admitindo pelo MEI. Essa forma é segura? Existe essa forma que é tipo PJ, né? Existe cooperativa,
Existem várias opções. E a básica, que é da grande maioria, que é através de carteira assinada mesmo. Risco você tem em todas elas. Até mesmo de forma de CLT, né? Então, assim, 100% seguro você nunca tá. Você nunca tem ideia de qual é a intenção dessa pessoa que tá entrando na tua empresa. Pode ser uma pessoa realmente idônea, que quer trabalhar e é correta e tá tudo certo, como não. Mas isso pode acontecer em todas essas possibilidades, né? Tanto MEI, quanto cooperativa e quanto CLT. Então, que existe. As casas têm trabalhado, algumas trabalham dessa forma. Mas o risco, gente. Em qualquer forma você vai correr. Bruna, Roberta, alguma dica importante como economizar? Economizar para quê, Bruna? Para abrir a instituição? Ou economizar? Em que sentido? Me diga aí que eu te oriento. Se eu conseguir entender aqui, eu te falo. O que você quer exatamente aí com a tua pergunta. Beleza? Gente, então assim, ó, busquem conhecimento. Isso é o mais importante aqui que vocês estão fazendo. Tirem dúvidas, estudem sobre parte financeira, estudem sobre gestão de pessoas, estudem, procurem saber como funciona uma empresa antes de começar. É antes que a gente tem que aprender e não depois que tá lá dentro. Porque daí depois você vai descobrir, às vezes, que você locou o imóvel errado, que você escolheu a classe econômica errada. Tudo é antes. Tudo é antes. É o plano de negócio para depois você abrir. Então, muitas casas não dão certo por isso. Tá bom? O segundo erro é o que eu falei aqui, por exemplo, que é você escolher o imóvel errado. Em que sentido que eu vou falar aqui? Ó, um número pequeno de moradores. É muito arriscado vocês entrarem e pegarem um número pequeno de moradores. Por exemplo, assim, o que eu quero dizer com número pequeno? Né? Às vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, Roberta, eu tô querendo abrir uma instituição com 10, 11 idosos. O que você acha? A primeira pergunta que eu faço é, qual a classe econômica que você vai atender, né? Porque assim, se você atende classe A, classe B, então, muito provavelmente você quer um atendimento exclusivo, você vai ofertar isso, né? Você vai ofertar um atendimento super diferenciado, de forma exclusiva, enfim, e você vai conseguir cobrar por isso. Então, com certeza, você vai ter resultados. A grande maioria das casas de alto padrão, né, às vezes não atendem realmente tantos moradores assim e consegue se manter bem. Agora, como a gente fala com a grande maioria e a grande maioria atende classe C e classe D, trabalhar com um número tão justo de idosos como 10, como 11, é complicado. E por quê? Veja, vocês vão entender o que eu tô falando. 10, 11 idosos é a pessoa imaginar na cabeça dela que durante um ano inteiro ela vai ter 10 idosos. Então ela pensa assim, eu vou abrir uma casa com 10 moradores, 10 moradores, 3 mil reais, 30 mil ao final do mês, né? Todos os meses durante 12 meses. Mas o que acontece? Uma casa de repouso, ela não é assim, gente, linear, né? Muitas vezes nós vamos ter momentos em que vão chegar idosos para nós que não vão se adaptar. Ou eles não vão se adaptar com a instituição, acontece, ou chega algum idoso que nós achamos como donos que não deu certo, que agitou, às vezes é um idoso muito agitado, enfim, agitou o restante da casa, sabe? Deixou o ambiente mais agitado, não tá sendo benéfico para os outros moradores. E aí, nós também acabamos não ficando com esse idoso por esse motivo. Ou os falecimentos, que acontece também. Nós vamos vivenciar isso. Então, a gente precisa saber que ao longo de 12 meses, a gente não vai ter todo mês 10 idosos dentro da casa. A gente vai ter 9, 8, 10, 9, aí alguns meses fica 10, alguns meses, entendeu? É assim que funciona. Então, você não pode pensar que você vai ter 10 ao longo dos meses todos, porque a gente fica em algum momento com vaga e não necessariamente essa vaga ocupa no dia seguinte, né? Às vezes demora um tempo para ocupar, tá? Gente, vocês estão falando um monte de coisa aqui, eu não tô conseguindo, depois eu vou tentar responder, tá bom? Beleza? Já eu dou uma olhada.
Então, quando a gente atende essas classes C ou D e atende um número muito reduzido de idosos, a gente trabalha de forma muito justa, muito justa. E aí, se vocês param para pensar que de 10, 11 idosos, você ir para 17, por exemplo, dentro do mesmo espaço, se você consegue ampliar, né, dentro da tua estrutura, se você tem espaço, área externa, que você consiga fazer uma ampliação, veja que de 10, 11 para 17, 18, pouquíssimo vai aumentar os teus custos. Pouquíssimo porque, assim, alimentação, água, luz, vai aumentar muito pouco. O teu aluguel vai ser o mesmo, com 10, 11 ou com 16, 17, 18, tá? Você vai sim precisar contratar mais funcionários para atender. E vai depender a quantidade de funcionários de acordo com o grau de dependência que você receber desses idosos. Então, se você fizer uma boa mescla, você não vai precisar contratar tantos funcionários a mais. Então, muito desses 4, 5 idosos a mais que vão entrar na tua instituição vai ser de dinheiro limpo. De dinheiro limpo. E quando eu falo isso, eu fiz isso. Eu fiz exatamente isso. Quando eu entrei na minha primeira unidade, ela tinha 14. Tinha 14 idosos, né? E aí, o que eu fiz? Eu ampliei dentro do espaço que eu tinha. Dentro do espaço que eu tinha. E eu não precisei contratar mais funcionários. Porque eu fui de 14 para 18. E eu não precisei contratar porque os idosos que eu recebi não eram tão comprometidos. E aí, eu consegui manter a mesma equipe, o mesmo aluguel, o mesmo não sei o quê, entendeu? Então, vocês têm que tentar pensar antes de abrir num número ideal de idosos. Também não é qualquer número de idosos, né? As pessoas pensam 10, 11 um número bom, e não é, a não ser que você trabalhe, como eu falei, com um grau, com grau não, com um público, né? De classe mais alta, tá? Então, praticamente, essa mudança que você faz é praticamente só de lucro que você vai ter. Você pode aumentar teu prolabore, você pode fazer melhoria no imóvel, você pode fazer o que você quiser, e aí depois começa a sobrar esse dinheiro, você consegue investir, você consegue fazer o que você quiser, com uma pequena mudança. Tatiana, eu não tinha noção e demorei 1 ano para abrir a casa, profissional que não sabia fazer projeto arquitetônico. E nossa, eu já fiz uma live sobre isso. É complicadíssimo, gente. Pegar uma pessoa que não tem experiência com projeto e obra de casa de repouso é dor de cabeça pra caramba, e gasto nossa, atrasa, é uma loucura. Agora estou com 2 hóspedes esperando entrar mais. Casa de repouso ideal, saber o ponto de equilíbrio do negócio é fundamental. Exatamente. Exatamente. Você precisa otimizar o que você tem. Né? Otimizar, pensar que de 12 para 17, 18, praticamente o teu custo vai aumentar muito pouco. Então, é nisso aqui que você tem que pensar. Aí depois, se você fizer um salto maior, de 17, 18 para 25 e tal, aí você já vai ter que ter um pouco mais de funcionário e tudo, mas sempre quanto maior o número, melhor, porque você acaba conseguindo diluir melhor o teu custo. Você consegue ter uma margem de segurança melhor, né? Se você fica com 1 ou 2 vagas ociosas em algum momento, você não fica refém, digamos assim, né? Precificou errado, dançou, exatamente. É isso aí. Ainda tem os extras, que é um ralo. Beleza, gente? Vocês entenderam isso que eu falei? Então, assim, qual é a... Se você se viu nessa situação, de repente, tem tantas pessoas aqui, né? A gente não faz ideia da situação que você tá. De repente, você tá numa situação assim, eu conheço, eu tenho aluno, na verdade, que tem instituição assim, com 10, 11 idosos. Qual é a saída? Ampliar, essa é a primeira opção. Se você tiver se você tiver espaço, estrutura, né? Área externa, o que você puder, que você não prejudique a qualidade, né, gente? Isso tudo também, né? Eu tô falando aqui ampliar, mas não é tipo pra virar tudo quarto. Tô falando, se você tiver uma área externa boa, que não prejudique, que eles ainda tenham isso pra eles, né, de área externa, mas que você consiga aumentar a tua estrutura, tem que aumentar a estrutura.
Você só vai ter melhores resultados com a tua instituição. Se você sair, é muito pouco 10, 11 moradores. A pessoa não consegue sair daquilo ali, vai virando uma bola de neve e não consegue. Então, essa é a primeira alternativa, tentar ampliar. Se você não tem essa opção, porque eu já tive pessoas também que vieram falar comigo que não tem, o que tá é aquilo ali, não tem pra onde correr, não tem pra onde aumentar, não tem o que fazer. Aí o que que faz? A segunda alternativa, a segunda opção, seria tentar agregar em serviço, em estrutura que você já tem para tentar aumentar um pouco o valor da mensalidade, tá? Isso é um pouco mais difícil, né? Porque assim, se você atende classe C, a classe C, como eu falei para vocês, ela tem uma ampliação, né? Uma amplitude maior. Então, você consegue trabalhar de 3 a 6, 7 mil, é considerado classe C ainda, não é classe B. Então, você consegue, às vezes, dar uma aumentada para 4, para 5 mil, mas você vai ter que fazer melhorias na tua estrutura, deixar mais bonito, atrair aos olhos para que aquilo valha esse valor, senão não vai valer. Se a pessoa chegar lá, tá tudo, né, os armários caindo, as camas, não sei o quê, não vai pagar, né, não vai pagar. Então, se você consegue melhorar a tua estrutura, agregar em alguns atendimentos diferenciais, em atividades diferentes, enfim, você pode conseguir ir alavancando um pouco esse valor e tendo um pouco mais de folga se você não consegue aumentar em número de idosos. Isso também vai te trazer um pouco mais de segurança financeira, tá? Beleza? Gente, vem cá, tem bastante gente nova aqui, bastante, que tem entrado todo dia no meu perfil. Eu quero dizer assim, que vocês sejam super bem-vindos, tá? A esse perfil. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão vindo em busca de maior conhecimento e entendimento sobre esse mundo, para vocês não precisarem passar por tanto perrengue aí que grande parte dos donos passam, que eu passei também, né? E aí, eu queria comentar com vocês o seguinte, se vocês têm acompanhado os meus stories, né? Semana que vem é o dia do nosso evento fechado que vai rolar lá no Meet, tá? É muito importante, se você quer entender melhor sobre finanças, hoje a gente tá falando sobre resultado, sobre lucro, e lá eu vou falar outras coisas, tá? Não é sobre isso que nós vamos conversar nesse evento. Ele vai rolar no dia 22, que é na próxima quarta, então na próxima quarta não tem aulão aqui ao vivo comigo, mas vai ter esse evento fechado comigo lá, dentro do Meet, tá? E são poucas vagas, tá? Porque assim, o Meet, ele dá um limite de pessoas com você dentro de uma sala de reunião. Nesse dia, são só 150 vagas, tá? Então, não são muitas. A gente já tá com bastante pessoas nos grupos de WhatsApp. Então, assim, vocês fiquem ligados, a gente já ultrapassou aí quase 300 pessoas, na verdade. Então, vocês fiquem ligados para não perder e de repente não conseguir entrar lá comigo no dia, tá? Porque como são só 150, entrou, se alguém entrar na tua frente, você não consegue entrar depois e participar, tá? Então, vocês fiquem atentos a isso. Se você quer entender mais sobre finanças realmente, né? Sobre como fazer ela de forma eficiente, porque a grande maioria não faz a gestão financeira da forma correta da sua instituição. Então, se você quer aprender isso, você esteja lá comigo. E para você poder se cadastrar nesse evento, o link, ele tá disponível lá na minha bio aqui do Instagram. Então, só você ir lá, clicar, fazer o seu cadastro, entra no grupo do WhatsApp, porque lá vai ser avisado primeiro, liberado o link para entrar nesse evento comigo, tá? Então, vocês não demorem muito para fazer isso. E lá no dia, vocês também não marquem bobeira, porque senão vocês não vão conseguir entrar por ter esse número reduzido de vagas, tá bom? Beleza? Natália, como lidar com a rotatividade de funcionários? Ai, isso é difícil. Mas isso eu digo que vai muito da gestão, tá? Vai muito do perfil do líder. Fiz até uma live esses dias falando sobre isso também, que pessoas falam que às vezes faltam 2, 3 funcionários no mesmo dia. Gente, olha, eu em 11 anos nunca vivi isso. Nunca vivi isso.
Tive sim problema com funcionário, rotatividade em alguns momentos, até reequilibrar a minha equipe de novo. Eu não sou perfeita, nunca fui, nem serei, porque, né, a gente é ser humano. Mas, assim, existe a forma mais ideal de gerir pessoas. E isso a gente aprende, tá? E isso reflete em como a sua equipe vai ser. No comprometimento dela, né, na forma como ela vai trabalhar, tá? Então, tudo isso aí faz muita diferença. Beleza? Não, Adri. Adri Menezes perguntou, Roberta, esse aulão do Meet tem custo? Não, não tem custo, ele é gratuito, é só você se cadastrar, tá bom? Não tem custo nenhum. Se cadastra lá, entra no grupo do WhatsApp para você participar, tá bom? Terceiro erro, gente. Então, falamos sobre falta de preparo de conhecimento, que faz muita diferença, na verdade, é a principal delas, porque se você erra alguma coisa, depois às vezes você não consegue resolver, que nem eu falei a questão do tamanho do imóvel. Se você erra na escolha do imóvel e pega uma casa pequena que comporta 10, 11 idosos e não tem como você ampliar, você fica nesse problema aí. Às vezes você não consegue agregar valor e conseguir chegar num valor e você vai ficar nessa situação. Às vezes você não consegue aumentar o valor da tua mensalidade como você gostaria, enfim. E aí você fica nessa situação, por quê? Porque antes você não fez certo, né? Você não tinha esse conhecimento antes. Você acabou achando, como muitos acham, que esse número é um bom número, que dá pra manter, que tá tudo certo. E aí você descobre isso depois. Então, por isso que o preparo antes é mais importante. Se você tá numa situação assim de imóvel pequeno, ou você amplia, se você tiver possibilidade, né? Você precisa fazer entrar mais dinheiro para as coisas começarem a melhorar em todos os sentidos, né? De manter de estrutura, de qualidade, de serviço, de atendimento, de tudo. Ou você tenta agregar, como eu falei, para tentar melhorar um pouquinho o valor, tá? E o terceiro erro é o controle financeiro. Eu já tive alunos meus, né? Quando a gente foi falar sobre gestão financeira ou até consultoria, enfim, que a pessoa não tem registro nenhum do seu controle de caixa. Nenhum. Gente, como é que você vai saber se você está cobrando certo, se você está tendo lucro, tendo prejuízo, empatando, seja lá o que for, como é que você vai ter noção das coisas se você não tem ideia de quanto a tua empresa tá faturando, ou quanto tá entrando, quanto tá saindo, principalmente? Porque quando tá entrando, a gente sabe. A gente sempre sabe quanto tá entrando, porque a gente sabe o valor de cor das mensalidades de cada idoso nosso, né? Se tem alguma taxa extra ali de mensalidade, alguma coisa de medicamento, enfim, o que for, a gente sabe o que entra, mas muitos e a grande maioria não marcam o que sai. E é aí que tá o problema. Se você não sabe os custos da tua instituição, se você não sabe quanto você gasta para manter a tua estrutura, você não consegue ter noção das finanças da tua casa. Você não sabe nem o que você tem que arrumar, né? Você não sabe o que você tem que arrumar. Você não sabe se você tá gastando muito com comida. Você não sabe se de repente você tá com funcionário a mais, que isso também já aconteceu. Já atendi uma pessoa em consultoria que tá com um número extremamente alto de funcionário por um número pequenininho de idoso, entende? Que não tem necessidade daquilo. Então, erros porque não tá fazendo a sua gestão de forma correta. Então, o que você faz? Você anota. Seja da forma que for, gente. Não tem problema se for num caderno, não tem problema se for no computador, numa planilha do Excel, toda, que já tenha fórmulas e tal. Não importa. O importante é que você faça registro. Você tem que marcar absolutamente tudo, desde o que entra e do que sai, para você saber encontrar aonde está o teu erro. Senão, como é que você vai resolver se você não sabe, né? Então, você como dono, você precisa saber quanto que a sua empresa está faturando, lucrando ou empatando, ou o que está acontecendo com a tua casa. Você tem que saber. Você é o único que tem que saber. Se você não sabe, você tenha certeza que a coisa está muito errada, tá? Muito, muito errada.
Aira, estou vivendo isso. Sou RT numa casa de repouso e a proprietária alugou uma casa pequena onde não consegue fazer mudanças. Exatamente. Nossa, gente, isso é mais comum do que vocês pensam. Isso é mais comum do que vocês pensam. Uma vez veio um rapaz falar comigo no WhatsApp, falou exatamente isso. Ele falou assim, eu tenho 11 idosos, minha casa tá cheia. Ele falou, eu não consigo sair, não sobra dinheiro, né? Tá sempre empatando e tal. O que que eu faço? Aí comecei a conversar com ele e tal. Não tinha pra onde crescer também, não tinha o que fazer, sabe? Bem complicado, gente. Sim, mensalidade de cada idoso pode variar de grau de dependência de cada um, sim. Na verdade, a grande maioria cobra de acordo com o grau, né, de dependência. Aquele idoso que demanda muito da equipe pode ter um valor? Sim, exatamente isso. Normalmente, grau 1 é um valor, grau 2 outro, grau 3 outro. Porque demanda de cuidados diferentes, né? Todos precisam de cuidados, todos vão ser atendidos da mesma forma. Mas existem aqueles que demandam maior cuidado. Um idoso acamado, com sonda, enfim, ele vai demandar mais da equipe. Então, logo, né, normalmente se cobra mais. Patrícia, qual a quantidade ideal de idosos? Eu considero a partir de 17, 18, tá? Menos do que isso, a não ser que você consiga cobrar um valor, assim, melhor, um pouco da classe C e tal, aí até vai. Mas eu acho um número bom a partir disso, 17, 18, eu acho um número bom. Muito grande, eu, Roberta, particularmente, 30, sabe? 28, 30 e tal, eu acho muito pra uma casa. Mas isso é uma visão minha, gente, particular, assim, sabe? Eu gosto de uma casa que apareça mais residência, que tenha aquele ambiente mais familiar, sabe? Então, quando você tem muito, aí complica pra você conseguir manter esse ambiente, né? Eu tinha muitas pessoas que vinham de casas muito grandes que reclamavam disso, porque daí a casa acaba perdendo um pouco essa coisa mais familiar, um pouco, entende? Mais de casa, né? Passa a ser uma coisa muito, como é que eu vou dizer? É que sempre usavam um termo, então só vem esse termo na minha cabeça, que diziam que era muito linha de produção, sabe? Linha de produção, vem um idoso, sai, vem outro idoso, sai, vem outro idoso, sabe? Era uma coisa menos humana, menos, entende o que eu quero dizer? Mas isso é muito pessoal, tá, gente? Assim, é minha opinião, tá? Beleza? Então, isso tudo que eu falei pra vocês é exatamente coisas que eu vivi. Então, veja bem, quando eu entrei na casa que já existia, eu entrei sem conhecimento, não sabia nada. Passei um monte de coisa, meio que aprendendo sozinha mesmo. Como eu falei pra vocês, tinha capacidade para 14. O que que eu vi? Que eu poderia agregar em número de idosos e não necessariamente aumentar os meus custos. E foi isso que eu fiz. Eu tinha espaço para ampliar lá dentro. Eu fiz esse aumento de idosos. Esses idosos que entraram a mais, eu não precisei aumentar a minha equipe, por conta dos graus de dependência que entraram também. Em alguns momentos, esses graus oscilavam, né? Então, às vezes, eu tinha momentos que eu tinha um pouco mais de grau 3, e aí eu contratava alguém 6 por 1. Esse 6 por 1 ficava durante o dia, que era o horário principal ali, da correria, de visitas e tal, então demandava mais. E quando abaixava de novo, mudava ali um pouco o padrão dos idosos, que isso é bem cíclico, né? Aí eu acabava ficando com a minha equipe normal mesmo. E dispensava essa pessoa 6 por 1, tá? Então, você veja, eu não tive aumento de aluguel, eu não tive aumento de funcionário, aumentou, claro, um pouco de comida, água, luz, enfim. E foi isso, gente. Praticamente o que entrou desses idosos novos era limpo, tá? E por último, eu também não tinha esse... Na verdade, quando eu entrei, não existia registro algum. Então, assim, existia um livro lá e esse livro ninguém marcava nada. Era marcado assim, foi ali na padaria, comprou pão e acabou. E dali uma semana marcava outra coisa. Então, eu comecei a marcar, mas ainda assim eu percebia que às vezes eu esquecia coisas na pressa, na correria. E isso... eu comecei a perceber que isso dava diferença, né? Eu precisava saber de verdade o que estava acontecendo, por que as contas minhas lá em 2014 não fechavam, né? Por que eu tava pensando em fechar, porque eu tava quase falindo realmente. Então, eu tinha que entender das minhas finanças. Então, eu comecei a registrar tudo
tudo que entrava e tudo que saía, para eu conseguir entender e começar a mudar aquilo que eu precisava mudar. Então, o que eu quero dizer ao final disso aqui, dessa aula com vocês? Que tudo isso aqui que eu falei é possível de resolver, porque eu resolvi. Foi fácil? Não foi. Não foi fácil, mas eu resolvi. Eu consegui encontrar as saídas, né? Eu conseguia enxergar as coisas que eu poderia melhorar e eu fui melhorando, né? E eu consegui. Então, é possível. Você tem que só detectar o que você tá fazendo aí de errado, começar a fazer do jeito certo. Se tiver essas possibilidades de ampliar, amplia. O que você puder ir fazendo, você vai ter que fazer. Mas você tem que fazer. Você tem que se mover para fazer, né? Às vezes a gente fica numa posição do problema e de não enxergar muita saída, mas também não faz um movimento para mudar. E, gente, as mudanças, elas não são fáceis, né? Eu, quando entendi os meus problemas financeiros, que eu tive que mudar muitos valores, tive que falar com família, tive que fazer muita coisa, eu sofri muita retaliação por isso. Vocês não pensem que foi fácil, né? Não foi nada fácil. Mas eu tive que ter uma postura, porque se eu não fizesse essa mudança naquele momento, eu fatalmente teria fechado lá em 2014. Entende? Então foi uma mudança minha de postura. Eu tive que ir fazer, eu não tinha outra alternativa. Ou eu fazia isso, ou dali pouquíssimos meses eu não ia mais conseguir manter e eu ia ter que fechar, né? Então são posturas nossas, né? A gente precisa encarar a situação e fazer o que precisa ser feito, né? Josiane, presto assistência em uma com 45 idosos e é uma loucura, eu posso imaginar? Eu posso imaginar, porque assim, ó, uma casa com 17, 18 também vão ter seus dias corridos, né? Tem dia que acontece de mais um idoso passar mal, né? De entrar idoso, no mesmo dia falece alguém. Existem esses dias mais assim, né? Um pouco mais tumultuados, enfim. Mas a grande maioria das vezes a rotina, ela vai bem. É um ambiente bom, é um ambiente gostoso, né? Assim, a gente tem um vínculo com eles, às vezes muito maior até do que a própria família, porque a gente tá ali todo dia por muitas horas, né? Então a gente dá risada com eles, a gente, né, ouve, enfim, canta junto lá no dia da música, faz os eventos dentro da instituição. Então eu imagino que 45 não deve ser nada fácil. Eu imagino que deve ser uma loucura mesmo. E se não for muito prático e objetivo, atrasa tudo. Por isso que eu acho que essa queixa que as pessoas me traziam de linha de produção é meio real, assim, né? Porque tira do banho, vai tomar café, vem o outro, nananã, vem o próximo. E você não consegue interagir muito com o idoso, porque não dá tempo, se você tem, sei lá, quantos para dar banho, né? Você tem mais um monte de coisa para fazer. Então, eu acho que é uma queixa meio real, assim, das famílias, né? E ajustamos a escala 12 para o 36 e 6 por 1 mediante grau de dependência. É isso aí, tem que ir ajustando. Nem sempre vai estar vai ser sempre igual, ou o número de funcionários vai ser sempre igual. Isso vai oscilando, porque os idosos vão alterando de grau de dependência, né? A gente recebe idoso com grau 1, por exemplo, em poucos meses ou poucos anos, eles vão evoluindo de grau. E às vezes você recebe grau 2, grau 3, então isso tem que ser ajustado sempre, né? Não é necessariamente sempre do mesmo jeito, né? Bruna, Roberta, qual profissional responsável pelas atividades de socialização e entretenimento na sua instituição? Isso é totalmente opcional, gente. Qual o profissional que vai desempenhar essas atividades de recreação, de socialização e tal? Isso vai muito do que os idosos gostam, né? Depende muito do perfil de idoso que é atendido em cada instituição. Tem instituição que gosta muito de música, tem instituição que gosta mais de mexer em horta, em jardim, flores. Tem idosos que gostam mais de pintura, tem idosos que gostam de culinária, tem idosos, né? Então, assim, tem opções das mais variadas para fazer atividades de recreação e lazer com o idoso. Só que você tem que ver o perfil dos teus, né? A grande maioria, se você tiver uma boa quantidade de idosos que compreendem com lucidez, façam uma pesquisa, né? Do que vocês gostam, o que vocês gostariam de fazer de atividade aqui e tal, e aí eles vão te falar e você vai em busca desses profissionais.
Lá na minha, eles amavam música, era o dia predileto deles. O musicoterapeuta levava instrumento e eles ficavam tocando pandeirinho, sininho, não sei o que e tal. E era algo que eles gostavam muito de fazer, muito mesmo. Mais do que, às vezes, terapias ocupacionais ou outras atividades manuais. Gostavam de jogos também, adoravam jogar jogos, bingo, enfim. Mas aí vai de cada público, né? Tem público que participa mais, tem outros que participam menos. Aí vocês vão ajustando aí. Beleza, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Então, ó, lembrando vocês do evento da semana que vem, tá? Ele é gratuito, tá bom? Sobre finanças de casa de repouso, de forma bem mais específica do que isso aqui são erros para não gerar lucro, né? Lá a gente vai falar de finanças. E estejam lá comigo, as vagas são bem limitadas, então vocês não marquem bobeira para depois vocês não entrar lá e perder a oportunidade de estar lá, porque não vai ficar salvo, não vai ficar aqui no Instagram depois, não tem. Tá lá, tá lá. Não esteve lá, depois não tem mais como assistir. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Adri, já me inscrevi. Aê, muito bem. Muito bem. Fica ligada lá então, hein? Pra você não perder. 8 horas em ponto vai ser liberado o link para vocês entrarem lá comigo, tá bom? Gente, então vocês entenderam qual foi o intuito desse aulão, né? Principalmente fazer com que vocês enxerguem os erros que talvez vocês estejam cometendo ou se você quer entrar na área, não cometer, né? Não precisar cometer. E para vocês entenderem que tem saída, tá? Tem saída. A gente precisa só entender o que está acontecendo e se movimentar e agir para fazer as mudanças que precisa. Como faço para me inscrever no curso? Nesse evento, blogueirinha, né? O link tá aqui na minha bio do Instagram. Você clica ali no link da minha bio do Instagram. Josiane também, ó, não conseguiu se inscrever? Gente, é bem fácil. É só vocês clicarem no link aqui da minha bio, tá? Aí vai direcionar vocês para a página de cadastro. Vocês cadastram o e-mail de vocês e aproveitem e entrem no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo que vai ser avisado primeiro, tá? Liberado o link e tal, para vocês correrem lá, entrar dentro do evento comigo. Se vocês não conseguirem, por algum motivo, ali pelo link da bio, me chama no direct, tá bom? Josiane e blogueirinha, me chamem no direct que eu mando pra vocês o link direto ali, tá bom? Caso vocês não consigam, mas tá ali na bio. Débora, em um quarto, quantos idosos? No máximo 4. Segundo a RDC, né? RDC 502, que é a atualização, no máximo 4, tá? Por quarto. E, óbvio, do mesmo sexo, né? Não pode misturar sexo masculino com sexo feminino. Aira, tenho várias dúvidas, adorei suas dicas. Então, esteja comigo sempre nos aulões aqui toda semana, tirando a próxima quarta, que eu não vou estar aqui, vou estar lá no evento. Toda quarta-feira a gente tá por aqui, tá bom? A Cris, já consegui me inscrever. Isso, vai lá que você vai achar o link lá, tá bom? Cris, Roberta, estou adquirindo confiança com suas aulas. Olha que alegria, que bom, fico muito feliz. Isso aí, gente, o conhecimento é tudo, gente. Conhecimento é tudo. Tudo na vida da gente, tudo. Risen, a Risen é meu suporte, minha equipe maravilhosa. Ó, o link tá na bio, ó lá, ela tá falando. É só vocês irem lá clicar, tá bom, gente? Ivan, boa noite. Desculpe a pergunta, talvez não tenha a ver com a palestra de hoje, entrei agora. Você acha que é viável uma casa que precisa de uma reforma de cerca de 800 mil reais? Se eu acho que é viável uma casa que precisa de reforma? Então, eu falei aqui que o investimento para abrir uma instituição, ele pode variar, gente, infinitas vezes, assim. Como eu falei, se eu acho que você não estava aqui no comecinho, eu falei da arquiteta que fez a minha obra, a gente fez uma live juntas.
Ela comentou dos todos os projetos, ela fez mais de 100 casas de repouso, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. Ela falou que ela já viu pessoas investirem 5 mil reais numa casa, até milhões. Então, sim, é viável. Se você tiver essa condição, se eu não sei que público você quer atender, eu não sei o que tanto você quer fazer dentro da casa, é viável. É possível gastar tudo isso, até mais, né? Mas tudo depende do que você quer também. Se essa casa tá precisando de obra ou se você vai fazer coisas na casa, entendeu? Depende, né, gente? Tem casa que vocês encontram que dá pra mexer o mínimo possível. Isso é o ideal, na verdade, né? Porque daí você gasta menos com investimento. Isso aí, Cris. Logo estarei com o meu residencial aberto. Muito bem. Josiane, quando temos casais, temos que reservar um quarto só para esse casal? Depende da família. Tem família que quer que o casal fique junto no mesmo quarto. E não tem problema, tá? Pode. A grande maioria das vigilâncias sanitárias não questionam quando é casal no mesmo quarto, tá? Mas aí vai da família. Tem família que quer, que exige até que seja no mesmo quarto. Tem família que não, né? Não tem problema se ficar em quarto separado. O marido num quarto masculino e a mulher num quarto feminino. Aí isso aí vai da família também, né? Do que a família quer. Mas a vigilância normalmente não vê problema nisso. Mesmo porque tem o vínculo e tudo mais, né? Às vezes é interessante que os dois fiquem juntos, assim, né? Beleza? Então, vocês aí que não conseguiram se inscrever, vejam se vocês conseguem entrando no link. Se não, me chamem ali no direct, tá? Que eu ajudo vocês, mas é bem tranquilo. Vocês têm mais alguma dúvida? Senão a gente já vai encerrando por hoje. Nada mais, gente. Maria Fernandes, sou sua fã. Ah, que amor vocês, gente, capaz. Imagina. Ai. Ivan, obrigada. De nada, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês falem. Que senão eu vou encerrar. Cris, obrigada sempre por dividir o seu conhecimento. De nada, gente. Eu fico muito feliz, sabe? É uma alegria, na verdade, pra mim, sempre estar aqui com vocês, dividindo as coisas, porque de verdade, assim, né? Eu acho que se a gente tem a opção de não passar por coisas, de saber as coisas certas antes, né? Evitar erros que a gente não precisa cometer, né? Que pode dar tanta dor de cabeça pra gente lá na frente. Então, por que não, né? Por que não falar? Por que não trazer isso pra vocês, né? Oi, Thiago! Entrou agora no finzinho da live. Débora, a casa de repouso tem que ser somente com idosos com Alzheimer ou pode ter outros tipos também de doença? Na verdade, casa de repouso, são os graus de dependência que a gente chama, né? A gente atende os 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. Dentro desses graus, lúcido, não lúcido, com maior ou menor dependência, demências, enfim. Isso é opcional, né? O dono pode optar atender ou não a algum grau, caso ele queira, enfim, né? De nada, Bruna. Pois é, mas vai ficar salva, Thiago, tá? Tá salva. Aí, se você... depois é só clicar ali no feed, vai estar lá no meu feed salvo. Beleza, gente? Acho que eu vou encerrar, então. Tá bom? Quero agradecer de novo, mais uma vez, a presença de todos que estiveram aqui. Bastante participação. Fico muito feliz quando vocês participam. Fico muito, muito feliz com a participação de vocês. Tá bom? Que vocês tenham uma ótima noite. E eu espero vocês lá dentro do Meet na semana que vem, nesse evento comigo, pra gente falar sobre finanças.
sobre finanças, precificação, a gente vai falar lá, sobre controle de caixa, bastante coisa. Tá bom? Se alguém aqui ainda não se inscreveu, vai lá então no link da minha bio e se inscreva. Gente, prazer muito grande ter vocês aqui, que vocês tenham uma excelente noite. E semana que vem a gente se vê. Tá bom? Obrigada, gente, pela participação de todos. Um abraço grande. Boa noite.